Olá, vamos iniciar então agora o módulo 12, que trata do patrimônio líquido, como elaborar uma demonstração contábil, como elaborar uma mutação do patrimônio líquido, uma demonstração do patrimônio líquido à luz do FRS para pequena e média empresa, CPC-PME, NBC-TG1000. Esse módulo é contemplado com quatro tópicos: mutação do patrimônio líquido, diferenças entre o DMPL e o DLPA, quando você pode usar um, quando você pode usar o outro, correção de erros e mudanças de política contábil. Esse assunto aqui é um assunto que, inclusive, existe uma seção exclusiva lá no CPC-PME, seção 10, que trata desse assunto, né? É uma mudança muito grande que houve aí nas questões relacionadas à mudança de política contábil, reapresentação de balanços, correção de erros. A gente vai entender isso um pouco melhor. Sempre já adiantando para você, aquela conta, ajuste de exercício anterior, não pode mais ser usada como era utilizado antigamente. Agora o CPC-PME requer que você ajuste erros reapresentando o balanço. Reapresentar não é refazer. É uma questão de divulgação, para que haja consistência na apresentação das demonstrações contábeis. Depois a gente vai falar um pouco do tópico 12.3, que é a alteração da composição do capital social. O que eu faço, como eu apresento, como eu elaboro esse quadro, essa nota explicativa relacionada às alterações, quando ocorrem, quando entra sócio, sai sócio, como é que funciona isso, o que eu tenho que fazer. E uma coisa aqui nova, o adiantamento para futuro aumento de capital, que é o AFAC, né? Anteriormente ele era apresentado lá no exigível a longo prazo, né? No não circulante. Agora ele pode ser apresentado também no patrimônio líquido. Vamos ver as condições e os requerimentos para que isso aqui seja apresentado dentro do PL. Adiantando também para você, o AFAC, esse requerimento não é um requerimento FRS-PME ou CPC-PME. Esse é um requerimento de uma outra resolução, resolução 1157 ou 1159, a gente vai dar uma olhada lá exatamente qual é a resolução, porque existe uma possibilidade que o adiantamento a futuramente de capital sensibilize diretamente o PL. Vamos olhar isso de perto. E, como sempre, uma análise e pesquisa de mercado, as empresas aqui que compõem os casos práticos, dados reais, exemplos reais para você, né? Sempre conjugando requerimento, fundamento, com as notas explicativas bem elaboradas, para que você possa observar as melhores práticas contábeis possíveis. Bacana? Então, vamos lá. Leitura prévia, importante você ler a seção 10 e a seção 6. A seção 10 é a seção que trata das mudanças de práticas contábeis, estimativas e erros. Tá? Procure olhar essa seção lá antes de você assiste o vídeo. Né? Não deixe nunca de ler as sessões recomendadas para fins de leitura prévia, porque isso auxilia você no amadurecimento em FRS. Bacana? 6.2, fundamento, seção 2, parágrafo 2º, né, ou como o próprio CPC-PME se refere, item 6.2, a demonstração das mutações de patrimônio líquido apresenta o resultado da entidade para o período contábil, os itens das receitas e despesas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido do período, os efeitos das mudanças de práticas contábeis, correções e erros reconhecidos no período, os valores investidos pelos proprietários, os dividendos e outras distribuições. Poxa, legal, isso aí é o que aparece dentro do patrimônio líquido mesmo, né? O resultado, os resultados acumulados, as distribuições desse resultado, reduzindo o PL, aquilo que você mantém no PL para fins de reserva, né? Mudança de prática contábil, isso aqui é novo, completamente novo, a gente vai observar como é que a gente faz isso. Correção de erros. Esse tinha lá o ajuste de exercício anterior, que você corrigia um erro, agora não pode mais ser utilizada essa conta dessa maneira. Algumas empresas ainda elaboram seus balanços usando a conta ajuste de exercício anterior, mas ela é posta numa outra posição do PL, né? E tem outra finalidade. Daqui a pouco a gente vai olhar isso aí. E, lógico, os valores investidos, que é o capital.
o capital investido pelos acionistas, pelos proprietários, pelos cotistas, né? Bacana, entendi. Mas, Eduardo, o que é DMPL e o que é o DLPA? Demonstração da mutação do patrimônio líquido e a demonstração do lucros ou prejuízos acumulados. Olha que interessante, eu volto lá na seção 3. Eu estou na seção 6, volto lá na seção 3 para lhe dar uma dica. Se as únicas alterações do patrimônio líquido durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do resultado de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores e mudanças de políticas contábeis, aí tem uma permissão. A entidade pode apresentar uma única demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ver 6.4, que já é um assunto lá do PL, da seção específica que trata do patrimônio líquido. Poxa, legal, Eduardo. Então quer dizer que aqui ele estabelece aqui é o requerimento que estabelece quando eu posso usar o DMPL, quando eu posso usar o DLPA? Quer dizer, se você a única mutação, as únicas diferenças, os únicos lançamentos contábeis que existirem forem distribuição de lucro, correção de erro e mudança de política contábil, só isso, eu posso apresentar só o DLPA? Pode. Demonstração do lucro sobre prejuízos acumulados. Ok? Vamos evoluir que a gente vai entender melhor. Significando dizer o seguinte, olha... ver item 6.4. Aí a gente vai lá para o item 6.4. O item 6.4 diz o seguinte, dispõe o seguinte: a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados apresenta o resultado da entidade, as alterações nos lucros ou prejuízos acumulados para o período de divulgação. O item 3.18, que é aquele que a gente olhou, acabamos de ler, permite que a entidade apresente a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Se as únicas alterações no seu patrimônio líquido, durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas, derivarem do resultado, ele repete, do pagamento de dividendos ou de outra forma de distribuição de lucro, correção de erros de períodos anteriores e de mudanças de políticas contábeis. Bom, então aqui reforça aquilo que está escrito no 3.18, significando dizer o seguinte: a demonstração de resultado, que é oriundo do DRE, mudanças de práticas contábeis, se é uma elaboração de um ajuste de saldo inicial do próprio PL ou do DLPA, sendo apresentado, ou da demonstração da mutação do patrimônio líquido, ou da demonstração do lucro ou prejuízos acumulados. Correção de erros tem a mesma intenção, ela pede para você retroagir um exercício e mudar saldo anterior, sempre alterando o saldo inicial. Valores investidos pelos proprietários significa capital, dividendos e outras distribuições. Pô, legal, Eduardo, entendi. Significando dizer, lá no item 6.3, que a entidade deve apresentar as demonstrações de patrimônio líquido contendo o resultado, caso ela decida apresentar, que ela queira apresentar só a demonstração do patrimônio líquido, a demonstração da mutação do patrimônio líquido e não da LPA. Se ela apresentar a demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela deve apresentar o resultado. Para cada componente de patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva reconhecida de acordo com a seção 10, políticas contábeis, a gente vai entender isso um pouco melhor. E C, para cada componente do patrimônio líquido, ela deve apresentar o resultado, cada item dos outros resultados abrangentes, a gente já entendeu o que é um resultado abrangente lá na seção 11, e os valores investidos realizados pelos proprietários, dividendos, etc. Então, a mutação é isso, né? Vamos ver uma. Isso aqui é uma mutação do patrimônio líquido. Essa empresa, Target Fademac, uma PME, ela faz uma mutação do patrimônio líquido. Claro que, como ela é uma empresa adotante CPC-PME, no entanto, ela é uma empresa de capital, é uma SA de capital fechado, é uma sociedade anônima de capital fechado,
e ela está dentro daqueles requerimentos relacionados ao parágrafo 3º da 11638, isto é, ela não fatura mais de 300 milhões e nem tem ativos acima de 240 milhões, ela, por natureza, é uma adotante CPC-PME. Ah, Eduardo, mas eu quero adotar o CPC completo, eu posso? Pode, mas eu não recomendo, porque o CPC completo possui muitos requerimentos adicionais para fins de divulgação. Muitos, tá? Então, não recomendo. Por exemplo, você, dentro do CPC PME, você não tem CPC 22, você não tem CPC 40 para fins de instrumentos financeiros, você não tem CPC 46, enfim, tem uma série de CPCs que não foram, né? Uma série de requerimentos que não foram ainda incorporados para fins de pequena e média empresa. Então, é bem mais simples, e como eu já falei anteriormente, o nível de divulgação é bem menor. Mas, enfim, aí você tem um capital social, pô, bacana, mutação do patrimônio líquido com capital social, ele tem uma reserva aqui, que ele chama de reserva de capital, que é uma subvenção para investimento, bacana. Tem uma reserva de lucro, duas, né? Uma chamada reserva legal, porque para quem é SA, deve constituir reserva legal obrigatoriamente, né? 5%, joga para cá, do resultado. Reserva de lucros, e ela tem uma conta chamada lucros acumulados. Podem perceber que ela é zerada. Por quê? O valor do resultado do lucro líquido entra no PL e logo em seguida ele recebe as devidas destinações, né? Inclusive para fins de reserva de lucro. Significando dizer que a reserva de lucro agora absorve o quê? O excesso de lucros acumulados que deve ser distribuído para lá, zerando a conta de lucro acumulado. Tá ok? É assim que se faz. Inclusive, na lei das SAs, não existe previsão de utilização dessa conta de lucros acumulados. Desapareceu. Agora, lá no artigo, no respectivo artigo que trata dessa conta, desse requerimento lá, ele só aparece prejuízo acumulado. Tá? Bacana. Daqui a pouco a gente vai ver como que eu posso continuar usando isso. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então aqui a mutação do patrimônio é bem simples, né? Bem simples, tranquilo. Se você não tem reservas, você vai ficar com uma conta de capital social. Se você decidir seguir o CPC PME e não uma resolução do Conselho Federal, que eu vou mostrar para vocês qual é, você zera o lucro acumulado, joga para cá. No entanto, se você tiver prejuízo acumulado, você mantém os saldos aqui. Não tem problema nenhum. É assim que se faz. Tá ok? Bacana, legal, entendi, em milhares de reais. Isso é uma mutação de patrimônio líquido. Agora, veja bem, se você decidir por elaborar o DLPA, só uma demonstração do lucro ou prejuízos acumulados, você só apresenta essa conta aqui. Por quê? Você, teoricamente, só vai ter capital e lucros acumulados. Né? Se você, aqui que você mostra todas as variações que são o resultado, correção de erro, dividendos e mudança de prática contábil. Tudo vai ficar só numa conta, que é uma demonstração simples dessa forma aqui. Só esse lado aqui, tá? É claro que se você fizer o DLPA, você vai acabar tendo o lucro acumulado aparecendo com saldo, né? Aí você não vai poder usar a reserva de lucro. Fica aquele joguinho, né? Poxa, eu vou seguir quem, né? Então, por que eu estou falando isso? Aqui tem o artigo 178 da 6404. Perceba que o patrimônio líquido, pela lei das SA, a lei contábil, a única lei societária brasileira, dispõe que você tem o patrimônio líquido, que é dividido em capital, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Instituído pela lei 11941. Cadê o lucro acumulado? Desapareceu. De forma que agora todos os resultados devem ser destinados para a reserva de lucros, caso positivo. Se negativo, mantém-se a conta de prejuízo acumulado. Bacana? A resolução, eu falei lá, é a resolução 157 ou 159, não me lembro, resolução 157 de 2009 do Conselho Federal de Contabilidade. E ela conta a seguinte história. Artigo 115. É muito interessante a resolução 1157, recomendo que você leia, é a resolução 1159. Elas foram elaboradas no momento da adoção inicial dos balanços em FRS. Tem várias considerações interessantes, eu recomendo que você leia. A obrigação de essa conta não conter saldo positivo aplica-se unicamente às sociedades por ações.
e não as demais sociedades. E para os balanços do exercício social terminado a partir de 31 de dezembro de 2008. Assim, os saldos dessa conta precisam ser totalmente destinados por proposta da administração da companhia no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Então, antes que haja Assembleia, destina-se o resultado todo para a reserva de lucro. Ok? Mas, se você não é uma SA, você pode utilizar a resolução 1157 como argumento para a manutenção de uma conta que não é prevista em lei. Não é prevista na lei societária brasileira. Tá? O que eu vejo fazer, aí você escolhe, que é uma escolha, né? O que você quer ser, né? Qual o BR Gap que eu sigo? Eu quero seguir o BR Gap que tem lucro acumulado ou o BR Gap que não tem lucro acumulado? É uma decisão que você vai ter que tomar no momento que você elaborar uma demonstração contábil. Isso são inconsistências, né, que existem na lei. E eu até entendo a 157, porque se você escolher fazer DLPA, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, é claro que você vai ter que manter o resultado aqui dentro, senão o seu DLPA sempre vai ser o quê? Zerado. Agora, se você decidiu não possuir saldo de acordo com o requerimento, de acordo com a lei societária brasileira, você não vai poder fazer o DLPA, você vai ter que fazer o DMPL, porque você vai ter que mostrar a movimentação do seu resultado. Né? Então, são detalhes assim que você tomando uma decisão, você automaticamente está tomando outra. Ah, eu quero fazer DLPA. Eu posso? Posso. As únicas movimentações no PL foram aquelas que a gente acabou de ler, na seção 6, na seção 3, 318, foram. Tudo bem, você vai usar o DLPA, só que você não atende a lei societária brasileira. Ah, então eu quero atender a lei societária brasileira. Então você vai fazer o DMPL mostrando a flutuação, né, a flutuação para onde vai o resultado. Agora estou mandando para a reserva de lucro, estou zerando o lucro acumulado. Então são decisões realmente que você vai ter que tomar.